vou falar para vocês, tá certo? Muita gente fala, doutor, me ensina um pouquinho de neurociência, de psicanálise. Eu sei que vocês me desculpem se vocês não estão aqui para ouvir anatomia cerebral, tá certo? Mas eu vou falar para vocês, mas quem não gosta de ficar decorando coisas, não é para decorar mesmo, mas você vai ouvir o que eu vou falar para você, tá certo? Se a nossa frente do nosso cérebro aqui é onde está a nossa razão, o nosso raciocínio lógico, é nossa capacidade de vontade, de controle, tomada de decisão, presta atenção. Tudo isso é uma função mental de um adulto. Uma criança, ele é muito impulsivo, ele é birrenta, ele quer mamar, ele chora, ele vai, né, fazer a birra dele, ele vai brigar com você, né? Seu filho é birrento, seu filho, até ele amadurecer o cérebro, ele é muito impulsivo, né? Tudo ele quer para ontem, tudo ele quer prazer. Toda a questão de você dar limite para ele vai ter um desprazer muito grande, porque o cérebro de uma criança é muito impulsivo. Então, esse cérebro impulsivo está na parte posterior e aqui embaixo do cérebro, tá certo? E é interessante para vocês decorarem, porque o cérebro, na verdade, amadurece daqui para frente. Aqui é uma região chamada zona motora cerebral. É onde a gente começa a ter controle motor do cérebro. Nós nascemos com os impulsos, então nós não temos controle motor. Criança não consegue pegar com firmeza, não consegue localizar as coisas direito, mas ele vai chorar, 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 para que alguém coloque, né, o seio materno, uma mamadeira na boca dele. E ele vai comer aquilo como se fosse algo... E se você colocar alguma coisa que não é mamadeira, ele vai engolir, porque ele é muito impulsivo na boca. Então ele não tem raciocínio lógico, não tem controle na mastigação, ele vai engolir qualquer coisa que você colocar na boca dele, porque ele não vai raciocinar, não tem capacidade de escolha, não vai decidir, o cérebro dele é muito jovem, então ele é cérebro impulsivo. Então vai guardando esses nomes, que é muito interessante, porque se o cérebro da criança já nasce impulsivo, instintivamente, então imagina que é normal uma criança ser impulsiva, por quê? Se dentro dele ele começa a ter fome, ele não precisa raciocinar para chamar a atenção da mãe. O impulso do choro vai fazer com que a mãe entenda essa linguagem. A mãe cresceu, a mãe vai raciocinar, vai falar, nossa, meu filho está com fome. Ela vai escolher e a vontade dela é amamentar e vai tomar a decisão de cuidar desse filho e vai executar a ordem de amamentar, dar o alimento para essa criança. Mas quando você era criança, e toda criança, ele é só impulsivo. Então imagina um bebê, é impulsivo, ele tem o impulso da fome, ele quer para ontem, então ele não tem essa capacidade de escolha porque o cérebro dele não desenvolveu aqui na frente. Então o neocórtex aqui está meio que subdesenvolvido, só que ele nasce com o cérebro impulsivo muito desenvolvido. Inclusive, se ele não nascer com o cérebro impulsivo desenvolvido e o seu bebê nascer, ele ficar largadinho, e o médico vai lá, dá uns tapinhas, né? Tá, 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 tá. E se ele não reagir impulsivamente, opa, está com problema neurológico, está com algum problema de falta de oxigenação no cérebro. Então o pessoal da pediatria que vai acolher o bebê ali, vai ficar correndo para reanimar, para dar um estímulo, para que o bebê nasça um choro forte. Então é normal ele nascer choroso e impulsivo, tá certo? E à medida que ele vai crescendo, então ele passa para desenvolver essa parte do meio do cérebro, que é a parte motora, até que a parte do juízo crítico, você vai ver que ele passa na adolescência, o adolescente ainda não tem juízo crítico. Então ele fala assim, não vou fazer, mas acaba fazendo. Pai, eu não vou sair hoje à noite, mas ele vai lá e começa a ter muita ansiedade, muito conflito. É onde o aborrecente entra em conflito com seus pais. Então, ele começa a literalmente querer para a escola dominical, querer seguir várias regras da família, mas os impulsos que vêm daqui, que se tornam outros impulsos devido aos hormônios na adolescência, aí ele começa a crescer pelo, a menina começa a crescer o peito, o bumbum, o homem começa a ficar com voz de taquara rachada, começa a alterações hormonais que dão alterações no corpo físico secundariamente, e aí o indivíduo que ia para bem, era um menino calmo, tranquilo, na adolescência ele fica aborrecente, e os impulsos novamente aparecem.
E esses impulsos fazem com que ele não consiga controlar ali. Então ele começa a agredir, brigar, falar palavrão, falar um monte de coisa. Depois ele se arrepende. Então vem uma fase muito contraditória. Aí o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Todos nós passamos por isso. Se eu descrever isso aqui detalhadamente, de várias formas, você vai se encontrar com um bebê muito impulsivo. Na adolescência você também era rebelde. Você que quer inibir seu filho aí, quando você era adolescente também você mentiu para sua mãe, você contou uma coisa e fez outra, porque o impulso estava lá. Mesmo você sendo cristã, você olha para dentro de você e fala, cara, realmente na minha adolescência eu virei um aborrecente. Claro que não são todas as pessoas, mas grande parcela das pessoas é uma briga dos impulsos carnais com a nossa capacidade de escolha, que vai se fortalecendo a partir da adolescência. E que depois dos 24 anos, essa capacidade de escolha ela vai se restringindo, onde a gente entra na fase adulta, onde a gente já tem um juízo crítico, um raciocínio lógico, uma forma de pensar, e muitas vezes o cara é um cabeção, ele cresce e continua pensando que nem criança, ele não amadureceu nos seus pensamentos. Aí você vai ver uns adultos, que claro, ele vai seguir os seus pensamentos, mas seus pensamentos estão ligados a muita coisa de criança. Tem muita gente adulta aí. Você casou, por exemplo? Quando eu casei com 25 anos, a Midori tinha 24, com 26 a gente estava tendo filho, mas a gente era muito impulsivo, a gente tinha muita inconsequência. Nós achávamos, por sermos médicos, éramos os reis, os deuses do mundo, sabíamos tudo da ciência, da medicina, do corpo físico, cara, mas o cérebro ainda não estava amadurecido por falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento levou-nos a nossos conflitos, porque a gente acredita, devido ao amadurecimento do neocórtex, que eu adquiri conhecimento para ser o dono da verdade. Aí olha para o maridão aí, olha para sua esposa aí, ou olha para você mesmo. O quanto hoje, muitas vezes, você está sofrendo e não consegue mudar sua forma de pensar. Muitas vezes você continua ainda muito impulsiva. Parece que o seu cérebro primitivo aqui, posterior, não consegue ser freado pelo seu neocórtex frontal e você não tem capacidade de escolha. Eu quero ser mansa, mas eu sou agressiva. Eu não quero brigar, mas estou brigando. Eu quero amar, mas estou odiando. Eu quero fechar a boca e não falar mal dos outros, mas estou fofocando. Entende essa questão impulsiva que vem desse cérebro aqui, particularmente, muito infantil? Aí você vai anotar uma versículo, eu sempre falo aqui, 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 11, está escrito assim: quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, era impulsivo com esse cérebro infantil, era birrento, que nem uma criança bibenta, mimada, que queria tudo para ontem, brigava com os meus pais. E hoje eu cresci, eu tenho que deixar a birra de lado, eu tenho que deixar essa agressividade do lado, esse prazer carnal, que é criança que quer mamar, ter prazer com a mamadeira, quer alguém que faça tudo por ele, quer a mamãe que faça tudo por ele. Aliás, tem muita gente que casa e acha que casou com a mãe, E aí fica querendo que o cônjuge faça tudo para ele, como se você fosse a mãe dele. Tem muitas mulheres que reclamam isso no consultório. Por outro lado, tem muitas mulheres que reclamam do marido, porque queria um marido que também fizesse tudo por ela, e ela vira dependente emocional. E essa confusão do nosso cérebro, tá certo? E o que isso tem a ver? Se já passamos, todos nós passamos por essa impulsividade, essa criança birrenta, e Paulo diz no verso 11, então, de Coríntios 13, 1 Coríntios 13, hoje eu cresci, eu tenho que ser adulto. E o adulto tem que usar o neocórtex frontal, que eu posso raciocinar, eu posso parar, eu posso refletir perante as várias situações da minha vida, e eu posso literalmente controlar meus impulsos carnais. Tanto impulsos carnais para comer compulsivamente, sexo compulsivamente, rede social compulsivamente. Então, tá certo? E, claro, aí a gente vai passando das manifestações carnais para uma vida espiritual, tá certo? Por quê? Através das várias questões que você está me ouvindo aí,
você que tem por volta de 30, 40, 50, 60 anos, você já quebrou a cabeça, você já foi impulsivo, você já raciocinou e fez muitas coisas que não consegue mudar e nunca deu certo. Então, você vai usar o neocórtex frontal, você vai acompanhar o meu raciocínio, você vai passar a fazer novas escolhas na sua vida, para dar certo, porque você vai ter vontade. Vontade aonde? De aumentar sua fé, de você ver a manifestação do Espírito Santo na sua vida, tá certo? Que é a manifestação de Deus segundo Jesus nos orienta, porque é o Espírito Santo de Deus que fará obras maiores na sua vida, assim como Ele faz todos os dias na minha vida, e particularmente você que está fraquejando a fé, você que está aí, você quer exatamente aquilo que está em azul aqui, tá certo? Então hoje você vai tomar a sua decisão, usar o seu raciocínio lógico, e a partir de hoje você vai aceitar essas orientações de Jesus e partir para a execução. Mas para a execução, você tem que entender que o seu neocórtex aqui vermelhinho tem que dominar e controlar os impulsos que estão no meio do seu cérebro. Então é essa obra, né? Impulsos carnais, impulsos de uma criança birrenta, e você que cresceu tem que deixar de ser criança. Então, para isso, eu vou ler aqui então a continuação, por incrível que pareça, Romanos capítulo 8. E aqui é um bom lugar para a gente refletir sobre essas questões racionalmente, para que você consiga aí conquistar então a manifestação do Espírito Santo e de Deus na sua vida. Aí, ó, levanta a mão quem quer. Glória a Deus, amém, aleluia. Eu quero. Então vamos lá. Vamos ler Romanos 8, no verso 28. Olha aí, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Se você está me seguindo aí as nossas aulas de quarta-feira, então a gente olha para Deus. Se você está seguindo há mais tempo, você sabe que Deus age sobre todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus vai agir sobre nós, de acordo com o meu propósito. Então, raciocínio lógico, use o seu cérebro, use a sua capacidade de raciocínio lógico, acompanhe aqui de acordo com o seu propósito, de acordo com a sua vontade, e você vai pensar a respeito do que está escrito aqui. Então, olhando para mim mesmo, tá certo? Eu já tive, tá certo? Olha, ó, por que que Deus não me favoreceu antes para ganhar mais dinheiro? Por que que Deus não favoreceu no cérebro que eu pudesse decorar um monte de coisas dentro da área médica? Eu já disse para vocês, quem me conhece há mais tempo, que o meu cérebro só guarda versículos bíblicos, só guarda a psicanálise, neurociência, né, essas questões da saúde mental. Mas se você pedir para eu decorar um eletrocardiograma, eu decoro hoje, aplico hoje, amanhã eu tenho que ler o mesmo livro para lembrar disso. Então, o meu propósito não é ser cardiologista. Eu já fui cirurgião, por incrível que pareça, tinha dons de fazer grandes operações na área de cirurgia do aparelho digestivo. De repente, eu me vi, hoje, eu não sei nem dar um nó na linha de pesca. Vocês viram aí na minha rede social, no meu WhatsApp, tá até com um peixão desse tamanho. Mas eu fui lá, gente, parecia uma mão de onça. Quem me conhece? Cara, eu olhei, né? Lá eu fui com os pessoal que são cirurgiões. Cara, eles faziam um nó rapidinho, trocavam a isca rapidinho. E eu fiquei com a mesma isca o dia inteiro, porque eu falei, cara, eu não vou trocar essa isca, eu tenho que dar nó aqui, né? Aí, quando deu lá umas 5, 6 horas de pescaria, eu olhei pro meu colega do lado, que era cirurgião, dentista. E aí, como é que tá? Pô, rapaz, eu já troquei 14 vezes a minha isca, que é o jig de chumbo. E eu olhei para mim e falei, cara, 14 vezes você tirou, amarrou, fez tudo isso aí. Aí eu falei, gente, isso não é para mim, né? Eu troquei mais uma vez, 2 vezes a isca, eu falei, cara, dei aquele nó e tal. Perdi até uma isca de uns R$150. Mas o que eu quero contar com essa historinha é muito interessante. Aí eu fui conversar com outro, tinha outro dentista lá. E o cara já tinha uns 70 e poucos anos, já pesca há muito tempo.
O hobby dele é pescaria. Tem um outro que tinha até barco para ir lá na plataforma de Berluso para pescar. E o cara com, sei lá, 20 quilos de chumbo lá, cada um com uma iscazinha. Aí no final da pescaria eu falei, cara, como é que você faz aí com essa tralha de pesca, né? Aí eu tava com um pequenininho, falei, esse aqui é legal? Isso aqui não é nada, o que você tem aí não é nada. Olha lá o meu. Eu olhei para a tralha dele, era um monte de saco, de balde cheio de isca, de chumbo, que é a isca de giga lá, parece um peixinho. Eu olhei para ele e falei, cara, como é que você cuida disso? Doutor, é o seguinte, eu chego em casa, eu lavo um peixinho de cada vez, uma isca de cada vez, deixo secar. Ele tinha molinete, custa 15 mil, 10 mil. Eu falei, olha, isso aqui eu tenho muitos anos já. Mas eu chego em casa, eu limpo cada um, eu tiro cada peça, eu passo silicone, depois eu passo WD, depois eu dou uma lustrada, deixo lá. E cada um das várias varas, eu lavo cada vara. Eu olhei para aquilo e falei, gente, eu gosto de pescar, mas o meu propósito não cabe numa pescaria desse tipo. Até porque eu já disse, né? Eu sou muito impulsivo, estou pensando em uma coisa, já estou pensando em outra. Imagina se eu ficar olhando cada situação detalhadamente. Cara, eu não ia ter paciência. Aqui está dizendo assim, cada um é chamado de acordo com o seu propósito. Eu sei que isso aqui é um propósito de hobby, tá certo? Mas o meu hobby não se adapta a um hobby que precisa de uma atenção muito grande. Eu fui ser cirurgião, gente. Claro, eu fui lá, dei aula, fui legal, mas aquilo não me agradava, não era meu propósito. Aí tem gente que muito me propõe, aliás, qual é o meu propósito, Pedro? Pois eu estou dizendo, eu achei que o meu propósito era ser cirurgião. Depois eu gosto muito de pescar, mas depois eu descobri que eu gosto de pescar, na verdade, aqui na Praia Grande, onde eu jogo o peixinho, é o mesmo isca o dia inteiro, mesmo que não pegue nada, eu fico olhando. E todo mundo que estava lá não gosta de pescar ali, né? Na praia de Perequê, na verdade, porque ali não pega nada, ou se pega é muito pouco, mas eu amo pescar naquele negócio. Então, meu propósito é ir lá, ficar lá, olhando o mar. Então, eu descobri que eu gosto, na verdade, do mar, não é exatamente de pegar peixe. Esses caras gostam de pegar uns peixes gigantescos. E se eu convidar ele para o propósito de pescar comigo, peixe-espada, ou aqui na costa de Santos, os caras não vão. Então, cada um tem um hobby, cada um tem um propósito, cada um tem um chamado, e você precisa adequar ao seu chamado. Eu vou dizer uma coisa para você, eu estou falando de hobby, mas eu já vi gente aí que eu gosto de falar de Jesus Cristo. E cada um tem um chamado. Eu já disse aqui, eu amo ali as histórias de arqueologia do Rodrigo Silva. Eu que quis aprender arqueologia, de vez em quando entro no canal dele, e ele fala da arqueologia, prova que Jesus existiu, prova que Herodes existiu, prova que existia lá, né, a caixinha onde deixou o osso de Caifás, Anás, enfim. Vai lá ver os caquinhos, fazer arqueologia. Cara, eu não me vejo fazendo isso. Mas ele tem um grande propósito nesse chamado e faz um grande trabalho nesse chamado. E o meu chamado é outro. Tem muita gente que fala, doutor, eu queria a sua opção, queria ter o seu chamado, o seu propósito. O propósito meu, eu fui descobrindo ao longo do tempo, da mesma maneira que eu descobri que eu não preciso fazer pesca oceânica, que é muito caro, e o meu propósito é pescar aqui na Praia Grande, que é mais barato. Enfim, qual é o seu propósito? Então tá lá, eu quero que você raciocine sobre isso. Eu estou contando uma história paralela, mas cada um tem um chamado, cada um tem a sua capacidade de escolha de pescar lá na pesca oceânica ou na Praia Grande. Você tem a capacidade de olhar, por exemplo, um arqueólogo sobre arqueologia bíblica, aprender muito sobre os judeus no Antigo Testamento, tudo mais, fazer um raciocínio, escolher exatamente qual assunto te interessa, qual assunto você vai desenvolver, onde te dá vontade maior de desenvolver. Aí você vai tomar a sua decisão e executar, de estudar cada detalhe da vida bíblica. Então você vai ver que cada pregador tem um propósito, um chamado. Tem muitos
Muitos pastores têm um chamado profético, tem muitos pastores que têm chamados de dons de cura, e eles foram chamados para isso. Então, você foi chamado para o reino de Deus e você tem que ver o mover de Deus de acordo com o seu chamado e o seu propósito. Então, leia lá Romanos capítulo 8, verso 28. Pois, veja bem, em cima do seu propósito, em cima do mover da manifestação de Deus, naquilo que você vai fazer em cima do seu propósito, está lá. Pois aqueles que de antemão conheceu a Deus, conheceu o Espírito Santo, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Então muitas pessoas ficam perguntando de propósito, e fica aqui no verso 28 parado. Só que saiba, eu sempre falo, tem um chamado, tem um dom de Deus na sua vida para você desenvolver, só que aqui o mais importante no verso 28 também está aqui, ó. Você que teve uma experiência com Deus através do seu trabalho, do seu dom, também foi predestinado para ser conforme a imagem do seu filho Jesus. Então, qual é a imagem do Filho Jesus? Eu quero que você raciocine aí, através do seu lobo frontal. É ser um indivíduo impulsivo? É ser uma criança birrenta? É ser uma criança que quer tudo da sua maneira e não consegue parar e frear seus impulsos aí, como se fosse uma criança? E se você cresceu e continua sendo um adolescente rebelde, um cara crítico, um cara que fica só falando, revoltado, como se fosse um adolescente revoltado, com Deus, inclusive, que o adolescente fica revoltado com o pai terreno, tá certo? E você cresceu, você fica revoltado com Deus, numa impulsividade muito grande, e você tem que agora parar e ouvir que você tem o raciocínio lógico, capacidade de escolha, e a sua vontade de ser a imagem do Filho Jesus. Aí, raciocina comigo, nesse versículo. Você foi chamado para ser filho de Deus conforme a imagem de Jesus Cristo, que é o que está escrito aqui. Então você tem que olhar para Jesus, você tem que olhar como ele se portou, qual é o comportamento dele. Porque ele disse, o Pai está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. Então, esta é a imagem que você tem que olhar. Mas não é aquele ator barbudinho que as pessoas estão vendo aí. Né? O ator pode até representar uma imagem de amor, ou falar algumas coisas que muitas vezes estão na Bíblia, que são licenças poéticas. Mas você tem que olhar fundamentalmente a imagem do Filho de Deus, que tem que espelhar amor. Amor sobre todas as coisas, amor sobre todas as pessoas. Amor na relação com todos, inclusive com os indivíduos religiosos. No verso 30 está escrito assim: e aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Então, se você tem uma experiência aí da manifestação de Deus na sua vida, você foi chamado, você foi predestinado, você foi separado para Deus, que é o que está escrito aqui. Aí vem uma pergunta para você raciocinar. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Hoje mesmo eu estava falando aqui na nossa equipe, na nossa reunião diária, que é muito interessante. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Que coisas são essas que ele está dizendo aqui? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você já aprendeu que Deus age para o seu bem e Deus já se manifestou na sua vida, então você conheceu a manifestação de Deus na sua vida. E você sabe que Deus já te glorificou, já te livrou de várias situações difíceis, e não dá para você justificar que você não conhece a Deus. E a pergunta é: que diremos, pois, diante dessas coisas que Deus se manifestou dentro da sua vida? E você, que eu disse, o maior público meu aqui está entre 30 e 50 anos e já viu a manifestação de Deus. E se você não viu a manifestação de Deus, fala: cara, mas eu não sou cristão. Não importa a sua religião. Importa que Deus já manifestou na sua vida, que você pode. Eu já conheci gente lá, né, do Deus quântico, né, das pessoas que colocam a física quântica e tal. Deus é uma energia. Deus
é uma manifestação da natureza, eu sinto Deus, o Deus do trovão, o Deus da chuva, Deus, sei lá. Mas, de qualquer forma, não importa isso, importa que Deus já se manifestou na sua vida. E se Deus é por você, quem será contra você? Essa é a pergunta. Onde está a resposta? Se Deus é por você, onde você acha que é a pessoa que está contra você? Aqui Paulo diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas eu costumo ler para mim, então vou ler para mim, ó, e você vai ler para você. Se Deus é por mim, Pedro, se Deus é por mim, quem será contra mim? Não é uma boa pergunta? Quem está remando contra a minha pessoa? Se Deus está lá, Pedro, vai para frente, Pedro, vai para frente. Por isso, siga através do neocórtex frontal, vai acompanhando o raciocínio, tá certo? E vai seguindo aí, tá certo? Para que lado você vai tomar? Porque Paulo está dizendo sobre ele inclui nós, mas cada palavra é dita para você. O que eu direi diante das manifestações de Deus na minha vida? Então Deus já se manifestou aí, da sua maneira. E se Deus é por mim, quem será contra mim? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Então Paulo está fazendo outra pergunta aqui. Se Deus nos ama tão profundamente que ele nos deu seu filho, cara, a maior questão que Deus nos deu seu filho para ser sacrificado, ser o sacrifício perfeito, ele se entregou, né, como uma ovelha, um matadouro, ele foi crucificado. Entretanto, o ato de Deus nos dizer para nós essa mensagem que Jesus foi crucificado. Então, Deus entregou seu filho para se sacrificar por nós. Mas qual é o significado disso para mim, que sou um cara racional, que eu fico querendo palpar Deus, que eu fico raciocinando com Deus? Então, quando você quer ter uma manifestação espiritual, a manifestação de Deus e fortalecer a sua fé, olha para esse versículo aqui. Olha para Mateus capítulo 16, que eu sempre falo aqui. Que a ressurreição que Jesus, ele próprio disse, se você crer na ressurreição da carne, você terá vida própria, eterna, expulsará demônios e curar enfermidades. Então, se Deus aqui nesse verso 32 está escrito, se Deus crucificou seu próprio filho e nos entregou seu próprio filho para nos salvar a todos nós, o que ele pode fazer de graça para nós com tanto amor? Qual é o significado da morte e crucificação e ressurreição? Cara, o maior medo que você tem é que você está ficando velho, que nem eu. O maior medo que você tem é de não dar tempo para você educar seu filho, não dá tempo para ter seu filho, não dá tempo aí para você conquistar os seus bens materiais. Você vai morrer antes, ah, Deus, eu vou morrer. Ah, tá vindo uma pandemia. Nossa, agora piorou, vai vir uma terceira guerra. Apocalipse está chegando. Ai, Deus, está todo mundo falando que Jesus está voltando no Apocalipse. Aí você fica feliz porque ele está voltando ou fica com medo porque está vindo o Apocalipse e você vai morrer? Qual time que você joga aí? Raciocina aí. Qual é o seu sentimento nessa história aí, tá certo? Só que Deus deu seu Filho Jesus para a ressurreição. Cara, é através da manifestação do Espírito Santo que Jesus ressuscitou. É através do Espírito de Deus que Lázaro ressuscitou. É através do Espírito de Deus que ele curou lá os mancos, cegos, coxo, aleijado, os leprosos e os doentes, e as pessoas, as curas físicas, as curas de demônio. É através da manifestação do Espírito e a manifestação de Deus através disso, que vai fortalecer a sua fé. Então, este azulzinho, você tem que usar o seu raciocínio lógico, você vai fazer a escolha a quem você vai seguir, tá certo? Porque aqui está dando assim, que Deus dá de graça todas as coisas. Você acha que Deus está te pedindo para você dar sua casa para o teu pastor da igreja, para o teu líder religioso? 2 Coríntios capítulo 12, Paulo lá vai falar que ele subiu ao terceiro céu, tal, não sei o quê,
que ficou com um espinho na carne, com a doença e tal, para ele lembrar que ele é pequeno, eu que sou menor, não sou nada, para não vangloriar. Só que tem uma coisa muito interessante. Lá na frente ele vai falar assim, cara, eu vim aqui para servir vocês. Eu não vim aqui para pedir dinheiro. Eu quero vocês. Olha esse versículo que ele fala que ele quer vocês e não o seu dinheiro. Porque vocês é justamente o seu coração, a sua mente ligada à manifestação de Deus, à manifestação e você refletindo através da sua vontade, da sua escolha, de exercer exatamente aquilo que Jesus disse. E tudo vai ser lhe dado de graça. Todas as coisas serão dadas de graça. Então, não adianta você chegar e fazer de conta que você vai fazer um pacto. Deus, eu vou te dar esse sacrifício no altar e você vai me dar aí um maridão. Você vai me dar aí, vida eterna. Você vai me dar, sei lá o que você está pedindo. Sendo que aqui está escrito que Deus vai te dar de graça através do reconhecimento do seu raciocínio lógico do que está escrito. O que eu quero dizer com tudo isso aí? Nós estamos interpretando a Bíblia de acordo com o nosso raciocínio lógico, de acordo com a nossa capacidade de escolher estudar Jesus Cristo. Agora eu vou fazer uma pergunta que está fora do texto. Mas eu quero perguntar para você do fundo do seu coração. Quanto tempo você dedica para ler a Bíblia? No dia? Na semana? Ou no mês? Quanto tempo você lê isso como se fosse uma história de Jesus Cristo? Como se você fosse apenas alguém que está querendo conhecer o que está escrito só para debater. Ah, mas foi dito isso. Mas, no fundo, a Bíblia te convida para viver a palavra, para viver Jesus na sua vida. E você vai ter que usar da sua vontade e fazer sua escolha. Em vez de perder tempo, tá certo? Assistindo muitos filmes, muitas pessoas falando, Deus está aqui, Deus está lá, olha, você tem que fazer isso para Deus se manifestar na sua vida. Eu tenho certeza que você já fez tudo isso e muitas vezes você está em aflição, está com dificuldade e não conseguiu ver a manifestação do Espírito diariamente na sua vida, de Deus na sua vida. E muitas vezes você está fraquejando na sua fé, porque você está procurando o que Jesus disse, não procure fora aquilo que está dentro de você. O que é que está dentro de você? O seu coração, a sua mente, a sua capacidade mental de buscar a manifestação do Espírito de Deus através da semelhança com o seu Filho Jesus Cristo, que é o que está escrito aqui. A semelhança do seu Filho Jesus. Então, Deus quer ali que você seja semelhante a Ele. Deus não quer sua casa. Deus não quer seu carro. Deus não quer seu dízimo. Deus não quer o dinheiro. Deus pode dar todo o dinheiro que você precisa. Deus pode, assim como na Bíblia, ressuscitar mortos. Se Ele ressuscita até morto, cara, dá um carro para você, dá um bem material para você, é o de menos. Quem precisa de dinheiro são as pessoas. Aí vou fazer um parênteses, porque senão você vai achar que eu estou indo contra, né, o dízimo. Não sou contra o dízimo. Muito pelo contrário, sou a favor do dízimo. Mas que seja coerente, não por barganha. Eu sou a favor do dízimo porque, através do dízimo, muitos pastores sobrevivem com o dinheiro do dízimo. Só que o grande problema é que tem muita gente que vira falso profeta e as pessoas que procuram o falso profeta vai dar umas profetadas e ele vai dar um monte de grana lá, porque o cidadão está falando sobre a vida dele, investir em tal lugar, investir em tal lugar, investir em tal lugar, para ganhar mais e mais dinheiro. Então, dê mais para o seu profeta que você vai ganhar mais dinheiro. E o cidadão vai dar lá porque ele está buscando alguém para dizer assim, olha, Deus está aqui, acolá, mas o nosso Deus não é dinheiro. Servir a Deus é servir em amor. Deus quer seu coração, quer sua mente, quer você e não seu dinheiro. O dinheiro é para as pessoas poderem sobreviver e propagar o amor de Jesus. Então tem muita igreja excelente, que você vai lá, ajuda aquelas pessoas e o dinheiro é bem investido para, como em 1 Tiago está lá, né?
para acolher as viúvas e os órfãos. Tem muita gente viúva aí, tem muita gente órfã, tem muita gente sem pai, sem mãe, abandonada, e a igreja tem uma função fundamental de usar, sim, o seu dinheiro para acolher essas pessoas que também precisam do pão, que precisam da alimentação do corpo físico, além do alimento da alma. Mas o alimento da alma é que Jesus diz que o cidadão jamais vai passar sede se beber desta água. Então, no verso 33, quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. Olha esse verso. Quem fará acusação contra você que é escolhido de Deus? Quem vai te acusar? Acusar de quê? De você estar pregando amor? De você estar falando que você tem que ser a imagem, a semelhança de Jesus Cristo? O cordeiro imolado, o cara que se entregou para a vida por você, é o cara que deu outra face, é o cara que perdoou, é ele que perdoa os seus erros todos os dias. E é ele quem vai justificar você. É Jesus que vai estar olhando por você. É ele que vai interceder por você. Então, quem fará alguma acusação contra o escolhido de Deus? Cara, são os próprios religiosos. Cara, se você fizer isso, você vai arder no fogo do inferno. Se você sair dessa igreja, você vai perder a bênção. Você está aqui dentro, eu vou interceder por você. E blá, 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 blá. E muitas pessoas estão refém de pessoas que falam em nome de Deus e colocando as pessoas refém de pessoas. Pensa sobre isso. Porque quem vai interceder por você está lá. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus, desde que você tenha a imagem, a semelhança de Jesus Cristo. Porque se você for um crápula, se você for um mentiroso, se você for um adulto, se você for um ladrão, um assassino, cara, você está precisando de misericórdia para você falar, cara, eu errei. Você precisa batizar todo dia na água para dizer, errei, pequei, vou consertar. Errei, pequei, vou consertar. Todo dia é o dia você se arrepender do seu erro, porque Deus é misericordioso, vai perdoar você quantas vezes for necessário, desde que você corrija cada erro que você percebeu. Então, analise a si mesmo. Então, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu. E mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, também intercede por nós, que é o que eu estou falando. Quem vai te condenar se você seguir aqui? Porque nós devemos seguir Cristo que morreu, e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por mim e por você. Só que você vai ter que ter a coragem, literalmente, de aplicar essas suas escolhas, fazer seu raciocínio lógico, abandonar seus velhos hábitos, crer fielmente que Jesus está contigo. Só que tem um conselho na psicanálise, eu vou colocar um conselho da psicanálise aqui. O ser humano é um ser gregário, é um ser que tem um instinto de ficar agregado, ficar congregando, ficar aglutinado. O ser humano quer ficar, ele tem dificuldade de viver sozinho desde a época da caverna. Porque ele precisava de um castelo para todo mundo entrar dentro do castelo e ter um rei protegendo ele. Ele precisava ter uma proteção ali na era feudal, com as perseguições. Se ele não fosse ali da igreja, ele ia ser queimado, trucidado, lascado. Então, se você não participasse daquele time, você era perseguido. Até os judeus foram perseguidos porque tinha gente que fala, cara, você tem que ser aqui, você não pode ser judeu. Aí vem o antissemitismo e tudo mais. Então as pessoas, ele fica condenando pessoas que são diferentes. E particularmente, quem está vivendo em paz, quem está vivendo em amor, quem está pregando em amor, e todos os profetas que Deus mandou ali no Antigo Testamento, ali os profetas foram assassinados porque pregavam amor, e falaram, cara, para de pisar na bola. Você está errado, sim. Cara, você está aí, cara. E aí o cidadão não gosta, né? E ali em 2 Coríntios 12 também, Paulo vai dizer assim, cara, eu estou dando amor por vocês, e quanto mais amor eu dou para vocês, parece que vocês não gostam de mim. É contraditório. Muitas pessoas são amadas
E aí eu vou estender esse conceito na relação familiar. Eu estou fugindo um pouco do tema, mas faz parte de família. Quando você se casa e você encontra alguém que diz, eu te amo, quanto mais o cidadão diz, eu te amo, mais você dá chilique na relação. Isso é comum. Isso na psicanálise é compulsão à repetição. Quanto mais se ama, mais o cidadão fica lá incomodado com o amor. É o que o Paulo está dizendo aqui. Isso eu falo no meu curso de psicanálise, de formação de psicanalista, para você ampliar sua percepção das relações humanas. Porque Mateus diz lá, Jesus, né? Os piores inimigos estarão dentro do seu próprio lar. É onde existe amor e também existe ódio e frustração. Esse negócio é doido, gente. Não é fácil você amar. Por isso, você tem que persistir naquilo que Jesus diz. Você tem que ter vontade, raciocínio lógico, as suas escolhas. No começo, você vai andar profundamente só nesse amor de Jesus, porque quando eu fui largando tudo para esse amor, cara, eu fui perseguido. Fui chamado de louco, fui chamado de fanático religioso, que eu deixei a medicina para ser psicólogo, eles nem sabiam o que era psicanálise. Os piores inimigos foram dentro das pessoas que me criticavam, mais próximas da minha pessoa, porque enquanto estava ganhando dinheiro, estava seguindo uma coisa do mundo natural, estava tudo certo. Mas quando você larga todos esses conceitos do mundo natural para seguir Jesus, são valores diferentes. Eu sempre volto no Sermão do Monte, porque o Sermão do Monte mudou a minha vida. Porque para você ser semelhança ao Filho de Deus, que está escrito aqui, ó, a imagem, a semelhança do Filho, para você receber de graça todas as bênçãos de Deus, você tem que fazer que nem Jesus. Se botar na coroa de espinho, você fica amando. Se te pregarem na cruz, se te crucificarem com calúnias e inveja, você continua amando. Então tá lá, não é fácil você passar por isso. Por isso eu te convido, tá certo? Eu sei que você precisa de uma orientação. Por isso eu te convido aí, a nossa comunidade está cheia de aulas sequenciais, para você entrar nessa comunidade, ver um monte de gente falando, cara, eu pratiquei isso, melhorou. Cara, eu fiz isso, melhorou. Porque muitas vezes você, olhando, não acredita. Mas milhares de pessoas ao longo da história praticaram esse amor de Jesus e se transformaram de dentro para fora e deram seus testemunhos. Então tá lá, a pergunta que eu vou te fazer e você vai raciocinar aqui. A pergunta hoje é ler essa parcela, porque Paulo está fazendo um monte de perguntas. O que você está fazendo da sua vida que você está distante de imitar Jesus Cristo? E você sabe disso. Então tá lá, ele pergunta, quem vai te condenar para amar? Ah, eu fui condenado, mas peraí, Jesus não vai te condenar. No verso 35 está escrito assim, quem nos separará do amor de Cristo, se Cristo nos ama incondicionalmente? Então, se eu fizer tudo, ser a imagem de Jesus Cristo, cara, eu vou receber todas as graças. Aí a pergunta de Paulo, quem vai te separar desse amor que você deve receber tudo de graça quando você é a imagem de Cristo? Não é o seu raciocínio que você tem que fazer isso? Não é a tomada de decisão de você amar como Jesus? E você vai fazer escolhas todos os dias, todo momento da sua vida. Você vai olhar assim, Jesus faria isso ou faria outra coisa? E partir para a execução daquilo que Jesus faria, do jeito que está escrito aqui. Agora, a pergunta que você vai raciocinar, então, quem vai te separar do amor de Cristo? Aí a pergunta, será a sua tribulação? Será aí o mar que está lá revolto e você vai ficar que nem Pedro, vai afundar porque vai perder a fé? Será a tribulação? Será as aflições? Será as suas angústias que te separam? Será as perseguições que você recebe na sua casa, no seu trabalho, da sua família, dos seus amigos que falam mal de você? Será a fome? Aqui está incluso nudez, né? Será a pornografia? Será que é a mulher do vizinho? Será que é a mulherada que está aí? Ou para as mulheres, né? Será que é um homem lá, bombadão? Será que é o perigo? Ou será que é a espada? No seu caso, analisa aí. O que está te afastando do amor de Cristo? Raciocina aí. Não sou eu que estou te perguntando, é Paulo que está te perguntando. O que é que vai te afastar
do amor de Cristo? É uma vida atribulada ou você vai continuar na fé? Na manifestação do Espírito Santo de Deus, que é Ele que vai fazer a obra. Será que é a sua angústia que vai persistir porque você não está na fé? E aí você está na dúvida, e aí os impulsos vêm, porque na angústia você fica impulsivo, seu cérebro fica acelerado, você não consegue pensar, aí você perde a razão e só faz besteira na angústia. Será que quando alguém está te perseguindo, falando mal de você, te caluniando, batendo na sua cara, e Jesus está dizendo, não se incomode, dê outra face. Se alguém está te perseguindo, se alguém está te obrigando a fazer uma coisa, faça tudo em nome de Jesus Cristo. Então, você vai ter que ter fé que esses ensinamentos de Jesus é exatamente a imagem de Jesus. Será que é fome? Ou será que lá na Bíblia, inclusive, Deus dava o maná? Ou você que está passando fome, você mora num país chamado Brasil. Qualquer esquina que você pedir uma comida, ou uma padaria que você pedir um pão, todo brasileiro que você está lá, você não fica lá 10 minutos, alguém vai te comprar um pão, vai te matar a sede, a fome. Eu tenho uma padaria aqui, que eu moro na Vila Mariana, sempre tem uns neguinhos pedindo lá. Eu ficaria cego simplesmente assim, pô, dá aí um litro de leite. Eu olho do lado, tá cheio de litro de leite. Ali na feira eu vou, tinha uma mulher que chega, ô doutor, paga aí uma linguiça para mim. Outro dia eu comprei 1 quilo de linguiça toscana para ela. Quando eu vi, o cara perguntou, você quer pegar agora ou você quer pegar depois? Quando eu vi, tinha um monte de coisa lá, tinha bife, tinha carne, tinha picanha. Aí você fala assim, você mora num país que você não vai passar fome. Você tem que ter as manhas, sair do orgulho e pedir se você está passando fome. Porque Deus vai sempre arranjar alguém para te matar a sua fome. Tá certo? Agora, a nudez é você, né? Se você for seduzido por corpo aí, porque aqui é os impulsos carnais, corpo quer sexo, corpo quer transar, quer atividade sexual. Será que é o perigo que vai se aproximando e você perde sua fé? Ou será que a espada? Essa da espada eu acho muito interessante. Você, na passagem lá, que eu vejo que Jesus orienta para você pegar no arado e seguir em frente para ser discípulo dele, ele não falou, pegue a espada que nem Pedro sai cortando a orelha dos outros, né? Será que é a espada que vai separar do amor de Cristo? Porque quando Pedro pegou na espada, Jesus, afasta daqui, Satanás. E quando Pedro foi cortar o outro ainda, Jesus foi lá e consertou o erro de Pedro. Mesmo você pegando a espada, com certeza Deus está lá consertando a caquinha que você faz. Então, a espada representa o seu lado bélico. Será que é o seu lado briguento, o seu lado agressivo, te afasta do amor de Deus? Então, está lá. Quer ver? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a pergunta que eu fiz lá. E você vai raciocinar em cima dessa segunda pergunta. Se Deus é por nós, se Cristo é por nós, se Deus me abençoa, se Deus me favorece na graça, me faz tudo. De repente, quem será contra nós? Jeremias capítulo 6, verso 18, está escrito assim, que Deus vai enviar uma ira para você. E ele vai falar assim, que ira é essa? Fruto do vosso próprio pensamento. Qual pensamento é esse? De tribulação que te afasta de Deus, de angústia que te afasta de Deus. Você que é paranoico, sem ser perseguido aí, você está fugindo de tudo, você vai se afastar de Deus. Você que está achando passando fome, né? Você que está aí viciado na nudez, você que se sente perseguido, em perigo a todo momento, você que... Acho que o pior dele é ser bélico, gente, porque o bélico é diferente de mansidão. Então, o que está te afastando do amor de Cristo? Raciocina aí. Porque se você vai fazer um raciocínio, você vai ter que escolher na noite de hoje. Para que time você vai jogar? Das pessoas que pegam espada, das pessoas que estão na nudez, das pessoas que estão na glutonaria, das pessoas que estão aí, né, perseguindo os outros e sendo-se perseguidos. Qual que é a sua? Você vai ter que tomar uma decisão e partir para a execução, mudança radical, a metanoia, mudança do seu pensamento através do seu lobo frontal. A não ser que você seja demente, a não ser que você tenha o lobo frontal atrofiado, a não ser que você bateu a cabeça e não consegue raciocinar e fica sem juízo crítico e fica até com descontrole motor, muitas vezes você não consegue fazer todo esse raciocínio cerebral. Então o seu cérebro é a fonte fundamental para você ler as Escrituras, raciocinar as Escrituras, fazer o link e responder para si mesmo.
É como está escrito. Então, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Olha só que versículo 38. Está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Eu gosto muito desse versículo, porque por amor a Jesus, eu enfrento a morte todos os dias. E sou considerado como ovelha destinada ao matadouro. A ovelha, quando está indo para o matadouro, tem escolha? Tem escolha a ovelha no matadouro? Não. A ovelha vai lá, que nem Jesus, né? Cordeiro, imolado, foi sacrificado. Ou seja, a ovelha está indo para o matadouro, não tem escolha, ele vai morrer. Por incrível que pareça. Como é que eu posso gostar de um versículo desse, né? Por amor a ti, eu enfrento a morte todos os dias e sou considerado um cara que vai morrer todos os dias indo para o matadouro. Que morte é essa? Eu sei que a rede social não gosta de falar de morte, mas está escrito aqui, gente. Eu não consigo deixar de falar isso. É a minha parcela que está pegando espada, que é viciado em perseguir os outros. É a morte do cidadão angustiado, é a morte que está lá, um indivíduo muito aflito, tribulado, a morte do cidadão que fica miséria, choramingando a fome de afeto, querendo dar afeto dos outros, sentindo-se rejeitado. É um indivíduo que está com fome e vai procurar prazer apenas corporal. Esse indivíduo tem que morrer todos os dias que o cidadão que estiver nesse lugar, ele vai ser uma ovelha indo para o matadouro, e todo dia ele vai se arrepender, todo dia ele vai ter que mudar 1% que seja na sua personalidade. Muda um pouquinho hoje, muda um pouquinho depois, muda um pouquinho depois. Por isso eu disse, demorei mais de 30 anos para chegar aí e eu ser liberado para falar desse amor, porque eu era exatamente este cidadão que era separado do amor de Cristo, porque era um indivíduo muito atribulado, muito aflito, muito angustiado, perseguia as pessoas, era uma carência afetiva muito grande. Já fiquei olhando para um monte de mulher lá fora, eu era perigo para as outras pessoas, pegava a espada, enfim, eu estava tudo lá no que me separava do amor de Cristo. Então você vai olhar no versículo 35, você vai analisar com seu córtex frontal, vai ler o Sermão do Monte, Lucas 6, verso 27 em diante, e vai tirar todo esse negócio da sua vida e vai praticar aquilo que Jesus nos ensina para a gente ser filho de Deus e sermos a imagem de Jesus Cristo. Então, no verso 37, mas em todas essas coisas, cara, por mais que eu seja aí um indivíduo doente, eu mesmo me afasto de Deus. Eu mesmo, é o seu pensamento que te afasta de Deus. Por todas essas coisas são mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque hoje eu conheço Jesus, hoje você conhece Jesus. Então você já é vencedor. Você já crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, Jesus é o único e suficiente Salvador porque você tem que ser espelho dele. Você tem que ir lá, conforme a imagem do seu Filho Jesus, para você receber de graça Jesus ser o seu primogênito entre muitos irmãos. Então você tem que mirar em ser irmão de Jesus, porque Jesus já se apresentou a você. Não tem desculpa para você falar, não sei ler, que está escrito aqui, que a forma de amar de Jesus é muito diferente da sua. Que o comportamento de Jesus é muito diferente do seu, mas isso você já deve dar graças a Deus, porque você já é vencedor. Você foi alcançado pela graça. Basta você praticar mais 1 ano, 10 anos, 20 anos, ou se você é trabalhador de última hora, você pode mudar hoje. Hoje você pode mudar o seu destino, como aquele ladrão assassino que estava à direita de Jesus, que reconheceu, Jesus, você é o cara. Não eu que fui aqui, né? Eu fui o cara que perseguia, matava, estava cheio de tribulação, eu pegava a espada. Então, o que separava o ladrão da direita era isso, mas ele reconheceu. O da esquerda continua achando que ele estava falando era certo. Então, não estava ligado a Jesus Cristo. Então, você tem que se considerar um pouco mais vencedor, porque você está conseguindo ouvir essa live. Você está conseguindo acompanhar o raciocínio lógico, porque o seu raciocínio lógico vai te acompanhar e vai te conectar à prática do que Jesus quer. Através da sua fé, você vai ver a manifestação do Espírito Santo
e Deus na sua vida. Essa é a vida espiritual que você necessita. A paz que transcende qualquer compreensão, onde eu digo que todos os discípulos de Jesus lá, todos os apóstolos deram a sua vida, mas não é só dar a vida. O corpo, para eles, já não tinha importância, porque a vida espiritual era muito mais prazerosa. Então eles não tiveram nem medo de entregar a sua vida literalmente carnal a Jesus. Tamanha é a sua fé da paz que transcende qualquer compreensão, e eu creio que você pode atingir esse grau de fé na sua vida. Ou seja, você está lá tranquilo, gente. Você pode ter certeza que você vai ter vida eterna e tudo mais, né? Pois estou convencido, aí Paulo está dizendo, ele estava lá convencido que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. É isso que Paulo chegou e entregou a sua cabeça a Nero, porque mesmo morto da carne, nada pode separar Paulo do amor de Deus. Eu espero, senhores, que um dia o senhor consiga atingir esse grau de entendimento, compreensão, fé, e Deus se manifestando na sua vida. Eu quero orar pela sua vida, para que essas palavras atinjam o seu coração, você consiga pensar, você consiga raciocinar, você consiga perceber em você mesmo o que está te afastando do amor de Deus, em cima dos seus comportamentos, em cima da sua forma de amar, e que você pode tomar posse no dia de hoje, porque você é um cara inteligente, você é um cara com vontade, com garra, é um cara que só pode conseguir entrar no reino de Deus através dos seus pensamentos, do seu raciocínio lógico, mudando a sua linguagem, dizendo, eu aceito Jesus sim. Mas quem aceita Jesus como Salvador, pratica aquilo e vai ser imagem de Deus, vai ser luz no mundo, sal na terra, através das Escrituras. E Paulo te convida para viver algo que é que nada, nem anjo, nem demônio, ninguém pode separar você desse amor de Deus. E a pessoa que pode separar do amor de Deus é o seu próprio pensamento, é a sua própria agressividade, é a sua própria espada, sua tribulação, sua mania de perseguir os outros, a sua mania persecutória, que os outros estão falando mal de você, é tudo isso que te afasta do amor de Deus. Pois creia, cuide da sua vida espiritual e a sua vida também material, financeira, que Deus vai se manifestar na sua vida, porque você vai desenvolver uma paz, uma mansidão, onde as pessoas vão querer estar ao seu lado, porque todos querem estar na luz, assim como você, seus irmãos que estão do seu lado também. Então, rogo a Deus para que essa palavra alcance você e os seus amigos e os seus parentes, para que eles se transformem nesse amor de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que isso se faça lei na sua vida e na sua mente. Amém. Obrigado, gente. Pula lá para o nosso YouTube, no canal de Psicanálise Cristã. E aí, vamos ver se a gente responde algumas perguntas aí.